Bom dia, minha gente querida! Está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje não faremos crochê. Vamos conversar com a nossa abelha rainha, a Deia, proprietária da loja Deia Fios de Crochê, que vocês já conhecem, e vamos fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2025. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão, da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias, da Figueira Laser, que com precisão nos traz os melhores acessórios de recorte laser, da Dona Alça com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho e da Jadica 3D com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras. E como vocês podem ver, já estou muito bem acompanhada aqui com a Deia. Muito obrigada por ter vindo participar do nosso programa novamente. Eu que agradeço, fico muito honrada de estar aqui novamente nesse espaço tão incrível, nesse programa que traz tanta informação para quem ama artesanato, tantos projetos. E a Paula, né, faz toda a diferença nesse carinho todo que é envolvimento com o nosso querido crochê. Então, como eu falei para vocês antes, a gente vai fazer uma retrospectiva desse ano que passou e começando, como é que foi 2025 para ti? 2025 foi um ano bem desafiador, né? Mas assim, um ano de muitas conquistas, né? Que vão refletir muito em 2026 também. Foi um ano onde a economia nos exigiu um tanto quanto de traquejo para conseguir trazer sempre tudo que a gente quer, né? De melhor para as nossas clientes, abelhas, né? Como eu apelido carinhosamente as clientes da loja. Mas foi, como eu disse, um ano positivo e que a gente tem muita coisa que vai acontecer ainda em 2026 em função da trajetória de 2025. Então, vamos voltar um pouquinho lá para o início do ano. O primeiro grande evento desse ano foi a Artesanal Sul. Sim. Como é que foi para ti estar novamente na feira? Como é que foi essa jornada toda? A Artesanal Sul, ela já faz parte da Deia Fios, nós vamos para a 5ª edição, né? Em 2026 nós estaremos participando pela 5ª vez. Eu já acompanhava essa feira há muitos anos, antes dela ser Artesanal Sul, mas era com um outro tipo de artesanato. E quando a equipe Deia Fios conquistou um local numa feira, foi algo assim muito, muito comemorado por nós todos. E a gente sabe que uma feira tem uma visibilidade muito importante, que as pessoas são da nossa cidade e não nos conhecem, né? Ou são da cidade vizinha, que era o nosso caso, que agora a gente já tem, né, uma loja, que logo a gente vai falar sobre isso, né, Paula? Uma loja para estar na cidade da Artesanal Sul. Mas a visibilidade e principalmente o calor humano de uma feira, nada paga, né, Paula? Cada abraço, cada beijo, cada carinho que a gente recebe, para mim faz toda a diferença, pode ter certeza. E é um projeto que sempre traz lançamentos, que sempre traz novidades e que a gente pode expor com bastante calma e tranquilidade, além de alguns cursos que a gente também traz para essa feira. E essas feiras de artesanato, elas trazem muito um feedback das clientes, das abelhas. Teve algum momento que te fez pensar, nós estamos no caminho certo? Eu acho que são muitos momentos, Paulo. Graças a Deus, a gente tem um retorno muito forte, assim. Eu acho que até da forma com que eu me comunico com elas, com que eu trato, né, essas pessoas que estão junto com a gente nesse período todo de Deia Fios. Mas para mim, sem dúvida nenhuma, a feira que me marcou como mais especial de todas foi a feira logo após as enchentes em 2024, que foi na Mega Artesanal lá em São Paulo, que pessoas que não eram do Sul, que não faziam crochê,
chegavam e me traziam presentes agradecendo pelo trabalho que a gente fez durante esse espaço, né? Ou então, outra coisa que faz eu lembrar, assim, de todas as noites que a gente dorme tarde, que acorda cedo, é quando tu encontra, né, pessoas que tu não conhece, professores, criadores, né, que trabalham nessa parte de criação, que chegam e se encantam com os nossos fios, de ideia fios, né? E dizem, nossa, eu ainda não conhecia um fio como esse, meu Deus, essa alça que tu tem aqui eu não encontro em lugar nenhum. Isso principalmente faz a gente ter certeza que em termos de materiais, de produtos, a gente está no caminho certo. E mais pra frente, tivemos a Mega Artesanal. Foi o teu segundo ano participando? Segundo ano na Mega Artesanal. E como é que está sendo para ti participar da Mega? A Mega, como já diz o nome, é uma mega. Primeiro ano a gente teve, assim, grande expectativa, nós trabalhamos muito e foi um ano totalmente de aprendizado numa feira, porque a gente tem experiências de outras feiras, mas nada é como a Mega Artesanal. Então, no espaço, na quantidade de pessoas que visitam a feira, mas principalmente para nós expositores, a questão transporte até lá é uma coisa que faz muita diferença no roteiro de preparar esse projeto. Mas ela é mega sensacional, é um lugar que depois que tu vai uma vez a gente quer estar todo ano, né, Paula? Seja como expositor, seja como visitante, eu super recomendo esse espaço. E lá, da mesma forma, o carinho também é incrível e ver os nossos produtos alcançam pessoas que muitas vezes não teriam oportunidade, né, de conhecê-los pessoalmente. E o que eu acho mais incrível é que tem pessoas que esperam um ano todo, às vezes, para buscar novamente na Mega Artesanal os nossos produtos ou esperam as novidades que a gente traz para esse projeto tão grandioso. Sim. E como é que foi o retorno da Mega esse ano? Porque a gente sempre volta diferente, né? São muitas experiências, muito contato com as pessoas. O retorno da Mega, né? Tu estar na Mega como um expositor, ele te abre muitas oportunidades de conhecer outros expositores, né? De trazer novidades, de trazer inspirações para dentro do nosso espaço. E quando a gente chega acabado, literalmente, né, Paula? Que mesmo como visitante a gente já chega cansado. Que é realmente um evento muito grandioso. E como expositor, vocês não... Bom, é uma semana botando a loja em ordem, né? Mas aí aquela sensação, tudo que a gente viu durante aqueles 5 dias de feira, amenizam, assim, esse trabalho. E daí quando eu boto tudo no lugar, eu já começo a pensar qual é a data do próximo ano, porque a gente realmente sabe o quanto é importante para a divulgação, o quanto é importante a representatividade, né, de estar numa feira dessas. Afinal de contas, é a maior feira de artesanato da América Latina, né, Paula? Sim. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem a oportunidade de estar com outros profissionais que a gente só encontra nessa feira também. Mas o retorno, ele é cansativo, mas a gente vem com o coração quentinho de lá. Deixa eu te falar, no ano passado eu conheci a DFUs na Artesanal Sul, mas eu te conheci pessoalmente na Mega Artesanal. E para mim foi um momento tão especial, porque eu cheguei lá no teu stand e eu fui te perguntar quanto é que eram as agulhas mel. E tu disse, quais delas que tu mais usa? Eu falei, a 4 e a 5. E tu me deu elas e tu falou, eu gosto muito do teu trabalho, pode ficar. E eu fiquei tipo, a Déia me conhece. Ai, meu Deus. Imagina, Paula. Esse carinho, assim, eu tento retribuir. E realmente, tem pessoas que quando a gente encontra, a gente já sente um certo diferencial na hora que tu olha para elas. E eu lembro realmente de te conhecer, né? E através da Artesanal Sul e conhecer o teu trabalho também através do Insta.
E estar junto contigo ali sempre é muito importante. Cada pessoa que está ali comigo, eu acho que é um momento único, independente do se a gente já foi à feira juntas, mas cada evento é único, é prazer estar com as pessoas. E aí, claro que eu também queria que a Prof. Paula testasse as agulhas, né? As agulhas mel, e agora nós temos a versão também das agulhas pólen, que faz toda a diferença para a gente ter esse feedback, né? Do que as pessoas acham dos nossos produtos. E eu sempre digo assim, eu sou a mesma ideia que vocês vão me ver na minha casa, na minha família, aqui, na minha loja, né? Sou sempre a mesma. E eu fico muito honrada de saber, então, desse carinho e do que tu pensou, porque a recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Foi um momento muito especial. Todas as feiras são momentos muito especiais, exatamente, né? E junto das feiras esse ano, nós tivemos muitas e muitas novidades. Uma delas sendo a nova loja da DEA aqui em Porto Alegre. Como é que aconteceu isso? Então, tem relação com a Mega Artesanal de São Paulo. Nós chegamos de São Paulo e naturalmente quando tu vai para uma feira tu reforça estoques, né? Tu compra mais produtos. E a gente voltou, né, com um estoque bem recheadinho, vamos dizer assim. E aí veio a oportunidade que eu sempre sonhava de ter uma loja em Porto Alegre, veio a oportunidade. Eu digo, nós temos todos os produtos, nós temos as pessoas que fazem uma loja acontecer e vamos olhar o espaço. Só que, como eu digo, né, a gente brinca, a DEA Fios, ela é uma coisa que não para nunca, é uma coisa viva. Então a gente conseguiu em 45 dias alugar um espaço e montar uma loja a ponto de inaugurá-la, né? E claro que eu tenho certeza que isso tudo, a gente é abençoado por ter essas pessoas ao nosso redor e por a gente conseguir essas coisas em tão pouco tempo. E eu fico muito feliz porque quando tu falou da loja de Porto Alegre agora, eu lembrei que na outra entrevista eu te contei essa novidade, né, Paula? E a Paula foi uma das primeiras a saber. A Paula é nossa prof, né, na loja de Canoas e Porto Alegre. Ela dá aula nos dois locais. E as alunas dela são muito, muito queridas, assim, tem todo mundo que faz aula com ela se apaixona, né, Paula? Uhum. E eu acho que eu falei na outra entrevista, mas eu tenho uma aluna que é mais para dentro da Zona Sul aqui de Porto Alegre e ela diz, eu faço questão de ir na DEA de Canoas, porque lá tem as melhores coisas. Ela vai de trem, aí depois ela pega um Uber só para ir na DEA. Agora tá mais perto, ela já pode ir na de Porto Alegre também, mas ela prefere 1000 vezes ir lá pessoalmente para poder ver todas as novidades. A gente fica muito feliz, né, de ouvir isso, porque isso também é uma forma de que as pessoas nos digam que esses são os produtos que elas mais gostam de trabalhar, né? E tem uma coisa na DEA Fios que acontece, a Paula sabe disso, que nada entra para a venda na DEA Fios se não for testado por crocheteiras, tanto por mim quanto pelas meninas da Eliane, né, a Josi, minha mãe também, que é bem, tudo que a gente vai colocar para disponibilizar para quem vai comprar é testado antes, né? A gente sabe a qualidade das coisas que a gente está vendendo, a gente sabe o fio que a gente está vendendo, a gente sabe qual é a qualidade dele. Então eu sempre digo que é uma loja de crocheteira para crocheteira. E qual que tu diria que foi o maior desafio assim de abrir uma loja nova aqui em Porto Alegre? Para mim, o desafio da loja de Porto Alegre maior, em primeiro lugar, era encontrar um lugar que a gente se sentisse confortável, né? E confortável para as clientes, principalmente, né? Na forma de chegar, na segurança, isso tudo a gente pensa antes de abrir um espaço, porque não adianta eu estar num lugar que seja muito bom para mim como proprietária
e não é legal para as pessoas que vão chegar, né, que vão ter acesso à loja. Então, essa era a nossa primeira preocupação. Depois a gente precisava, mas isso a gente já tinha identificado quem viria, né, para Porto Alegre cuidar do espaço da loja, porque eu venho a Porto Alegre ocasionalmente, 1 a 2 vezes por semana eu estou na loja na DEA Fios Porto Alegre. E a outra coisa, e aí o maior desafio foi para mim, né, é eu me deslocar para Porto Alegre no sentido da quantidade de trabalho que eu tenho na DEA Fios Canoas, que aí por lá passa toda a operação de compra, a operação de teste, estoque, site, ter uma outra frente de trabalho. Mas com alguns meses e alguns desafios, horas a menos de sono, a gente conseguiu contornar e está sendo um sucesso, assim, muito felizes dessa conquista de 2025. E outra novidade que tivemos em 2025 foi o evento Vinho, Arte e Crochê. Daí, como é que surgiu essa ideia? Porque foi um evento maravilhoso, tudo pensado nos mínimos detalhes. Como tu conseguiu tudo isso? Ai, Paula, eu lembrando desse projeto, eu chego a ficar arrepiada, porque foi realmente muito incrível. Eu tinha um desejo antigo já, pelo menos há uns 2 anos, eu já vinha observando lugares aonde a gente poderia fazer esse evento, porque a preocupação era espaço para as aulas, né? Que fosse lindo, obviamente, como foi, né? E também a gente tem que pensar na alimentação das pessoas, na facilidade. E graças a Deus, assim, a gente foi encontrando lugares que fizeram toda a diferença para todo mundo que participou se sentir muito acolhido mesmo, né? Foi, assim, uma experiência incrível. Nós tivemos pessoas do Recife, do Paraná, Nossa, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, né? E ele foi um evento que ele foi lançado em final de agosto para acontecer bem no início de outubro. Então, relativamente um tempo curto, né? De divulgação, de preenchimento. E a gente teve todas as vagas preenchidas e a gente abriu ainda mais umas 10 vagas do que estava previsto inicialmente, né? E nós tivemos, então, esse evento foi na Vinícola Dom Cândido. Por que foi na Vinícola Dom Cândido? E isso é realmente a parte apaixonante desse evento, porque a Vinícola Dom Cândido, ela tem um vinho que homenageia a matriarca da família, que também faz crochê. Então, uns amigos me deram esse vinho de presente, me apresentaram esse vinho. Eu disse, nossa, eu preciso ir lá conhecer essa vinícola, porque tem total relação, né, com o nosso amado crochê. Então eu visitei e lá eu identifiquei esse espaço, que a gente poderia ter esse conforto das aulas, né, essa receptividade. E quando eu conversei com o Marcos, o proprietário da vinícola, ele ficou, assim, muito lisonjeado. A dona Lourdes, que é a matriarca, visitou, né, o nosso evento lá, foi muito especial a participação dela também. E a única frase que eu ouvi, assim, ou melhor, a frase mais ouvida no evento foi: quando será o próximo? Aonde será o próximo? Qual é a data? E aí, claro que em 2026 a gente vai ter que se desdobrar para encontrar, né, novamente. Não sabemos nada ainda, se vai ser no mesmo lugar, se não vai, se vamos para o litoral, se vamos para outra cidade na Serra, e para fazer um novo evento. E claro que Manhãs de Crochê vai estar lá junto com a gente, né, Paula? Com certeza. Ideia, tu já tem uma comunidade enorme de abelhas por causa da loja. E esse ano tu ainda lançou a comunidade Pólen. Sim. Como é que está sendo esse contato com as alunas da comunidade? Paula, essa é uma pergunta bem que eu gosto de responder. Eu demorei muito tempo, né, para assumir, ou na verdade para começar esse projeto de ser uma prof de crochê. E aí várias coisas aconteceram no dia a dia da loja
que me trouxe essa necessidade de estar ali presente dando aula para as alunas, né? E eu sempre gostei disso. Eu já fui prof de outras coisas, né? E me identifico com isso, com as pessoas. E aí agora com o pólen, eu tô muito feliz. O prazer que a gente tem, né? E eu posso compartilhar isso com a Paula, de ver alguém crochetando, produzindo uma peça que veio até certo ponto através também das nossas mãos, né? Que a gente traz, que a gente mostra como fazer, auxilia e conforta muitas vezes, né? Porque nem sempre é tão fácil assim, sim, né? Apesar de todo o amor e sentimento maravilhoso que a gente tem enquanto a gente está crochetando, ele também tem os seus desafios, e por isso que eu chamo que é um determinado conforto a gente como prof de crochê, né? Então, assim, e o pólen tá demais, assim, a gente tá muito feliz e espero muitas outras, né, alunas no pólen crochê. Muita gente chama, quem é aluna pólen, a gente tem um apelido carinhoso de abelha pólen, né? E tem muitas vantagens em ser pólen crochê, meninas. Então, se, né, a Paula nos autorizar aqui, procurem no meu Insta, me chame, né? Sim, com certeza. Para saber mais informações do pólen, que a gente fala tudo para vocês. Eu adorei no evento dos vinhos, uma das tuas alunas te repreendeu, disse que tu estava trabalhando demais, que tu precisava de férias. Verdade. A gente tem pessoas assim que acompanham muito a nossa rotina e que me dizem, Déia, para um pouco. Mas as coisas acabam acontecendo, Paula, assim, muito rapidamente, né? E às vezes eu tô ali, ó, bem tranquila, né, nos meus projetos atuais, o pólen, a loja, e aí daqui a pouco vem uma oportunidade, assim, a gente... mas como é que eu vou deixar isso passar, né? Eu não posso ir embora. Aí a gente chama a equipe, apresenta o projeto e, mais uma vez, eu quero dizer que se não fosse a minha equipe, eu, né, não estaria onde a gente está, não, né, com esse espaço gostoso no mundo do crochê, porque eles são realmente incríveis e fazem toda a diferença no meu dia a dia, pode ter certeza. E agora, para encerrar, que mensagem que tu deixaria para aquela abelha que te acompanhou em todos esses momentos? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Porque eu teria tanta coisa para falar, né? Para as abelhas que me acompanham, para as pessoas que estão comigo, né? Todas, as profs, todos. A primeira palavra é gratidão, né? A segunda coisa que eu quero dizer é que tudo que eu faço, todos os projetos que a gente lança, é com o objetivo de conforto, de felicidade, de carinho, né, para com todos, né, sejam eles quem forem. E quero agradecer muito a parceria nesse ano, né, quem já me acompanha há mais anos também, mas pode ter certeza que cada um de vocês faz diferença no nosso dia a dia. Tem até um vídeo que a gente está preparando lá na loja, que é pessoas às vezes que ficam um tempo sem ir até a loja. Elas acham que a gente não sente falta delas, mas a gente sente. A gente sabe que aquela pessoa, às vezes, a gente até se preocupa, né? Mas onde é que tá a fulana? O que aconteceu? Né? Daí daqui a pouco ela aparece e daí a gente já vai lá investigar. Então, assim, é uma relação muito próxima. A gente não é só uma loja, a gente é um espaço de carinho, de conforto, de atendimento especializado, e as pessoas sentem isso, né? Então isso me traz vamos dizer assim, uma responsabilidade muito grande, que eu quero continuar tendo, pode ter certeza disso, que é muito gostoso. E mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram de qualquer forma envolvido na Déia Fios, né? No Instagram, aqui no Manhãs de Crochê, que a gente sabe que tem um público maravilhoso, nas lojas físicas. Só gratidão e dizer que 2026 vem mais ou menos de início com umas 3 novidades,
tá? Então, não deixem de nos acompanhar. Bom, muito obrigada, Déia, por ter vindo aqui novamente e eu espero te receber muitas vezes aqui em 2026. Com certeza, eu que agradeço mais uma vez esse espaço. Quero te dizer, Paula, que é muito gostoso trabalhar contigo. A tua equipe é incrível também, me sinto muito à vontade com todos vocês. E a mãe também, né? A mãe Elaine é uma pessoa que tem um espaço também no nosso coração. E o prazer é sempre, em qualquer momento, de estar junto com vocês, pode ter certeza disso. Então, assim, a nossa manhã vai chegando ao fim. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Nós nos vemos no nosso próximo encontro.